na terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos, entre eles José, seu favorito, nascido dele em sua velhice. Jacó concedeu a José uma túnica de muitas cores, um símbolo de seu favor especial. Esse favoritismo despertou ciúmes e ressentimentos entre os irmãos de José. Um dia, José teve um sonho. Viu a si mesmo e seus irmãos amarrando feixes no campo. De repente, a bainha de José ficou em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvaram diante dela. Quando ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, eles o desprezaram ainda mais. Sentindo que José estava reivindicando superioridade sobre eles, então José teve outro sonho. Desta vez, ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se diante dele. Ele contou esse sonho a seu pai e irmãos, agravando ainda mais seu ciúme, motivado pela inveja. Os irmãos de José conspiraram contra ele um dia, quando José foi verificar seus irmãos que cuidavam dos rebanhos de seu pai. Eles o agarraram e jogaram em uma cova. Inicialmente pretendiam matá-lo, mas em vez disso, o venderam para uma caravana de passagem. Traidores ismaelitas que estavam indo para o Egito. No Egito, José foi vendido como escravo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar das dificuldades da escravidão, José permaneceu fiel e diligente em seu serviço. Sua integridade e competência chamaram a atenção de Potifar, que eventualmente lhe confiou a administração de sua casa. No entanto, a virtuosidade de José atraiu a atenção indesejada da esposa de Potifar. Tentada pelo charme e retidão de José, tentou seduzi-lo, mas José foi leal ao seu mestre e a Deus e recusou seus avanços. Enfurecida por sua rejeição, a esposa de Potifar acusou falsamente José de agredi-la. Consequentemente, José foi injustamente jogado na prisão. Mas mesmo na prisão, José encontrou favor aos olhos do diretor da prisão. Ele interpretou sonhos para outros presos, incluindo o copeiro do faraó e o padeiro, que também foram presos. José interpretou com precisão seus sonhos ao contar a restauração do copeiro à sua posição e a execução do padeiro. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e de sua situação difícil. Quando ele retornou ao serviço do faraó, 2 anos se passaram e o próprio faraó teve sonhos perturbadores. 7 vacas saudáveis comidas por 7 doentes e 7 grãos saudáveis devorados por 7 murchos. Lembrando da habilidade de José, o copeiro finalmente o mencionou ao faraó. José foi levado perante o faraó e, com a sabedoria de Deus, ele interpretou os sonhos como uma predição de 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Impressionado pela visão de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, perdendo apenas para o faraó. O próprio José se preparou diligentemente para a fome que se aproximava, armazenando grãos durante os anos de abundância. Com certeza, a fome atingiu não apenas o Egito, mas também as terras vizinhas, incluindo Canaã. Os irmãos de José, desesperados por comida, viajaram para o Egito em busca de assistência. Sem o conhecimento deles, eles vieram diante de seu próprio irmão, a quem eles traíram e venderam como escravos anos atrás. Antes de José se revelar aos seus irmãos, ele manteve sua identidade oculta e testou o caráter deles, eventualmente revelando-se a eles. Perdoando-os por seu passado e exortando-os a trazer seu pai e toda a família para o Egito, onde seriam sustentados durante a fome, assim, a jornada de José da Cova ao palácio atingiu seu ápice quando ele se reconciliou com sua família e desempenhou um papel fundamental na salvação de seu povo durante um tempo de crise. Através de suas provações e triunfos, José exemplificou a fé inabalável, o perdão e a providência de Deus.